Fala pessoal, agora a gente vai falar de valor numérico de uma expressão numérica. Para isso a gente vai lá na expressão numérica e substitui as variáveis, né, as nossas letras, pelo valor que ela representa, certo? Para isso no enunciado vai estar lá dizendo, o valor de x é 2, o valor de x é 50 e assim vai. A gente só tem que fazer essa substituição, ok? Então olha só. Questão 1. Calcule o valor numérico dessa expressão aqui, ó. Então, a gente tem que saber o valor do x, do y e do c, né? Aqui está dizendo que o x é 2, então, no lugar do x, eu vou botar o 2. Então, é 2 elevado a 2, né? Porque o x é elevado a 2, mais. Agora, o y elevado a 3 é 4 elevado a 3, né? Porque o y vale 4. Menos c elevado a 2, e o c vale 3. Então, 3 elevado a 2, certo? Então, agora a gente conseguiu substituir a nossa expressão, né? Então, vou primeiro até copiar a expressão aqui. A gente tem que a expressão é x elevado a 2 mais y elevado a 3 menos c elevado a 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2 mais 4 elevado a 3 menos 3 elevado a 2. Repara que tem que dizer quem são essas variáveis, né? Senão a gente não consegue calcular. 2 elevado a 2 é 4, mais 4 elevado a 3, 64, né? Que dá 16 vezes 4, menos 9. Aqui dá 68, menos 9, e isso dá 70, opa, 70 não, né? 59, certo? Então, o valor dessa expressão numérica aqui, né? Aliás, o valor dessa expressão com esses valores aqui, a gente tem que é 59, ok? Expressão numérica é quando não tem variável, né? Essa aqui é uma expressão algébrica. A C. Aqui não que ficou fora de ordem, mas é porque a B estava embaixo, né? Vamos copiar a expressão de novo. X elevado a 2 mais y elevado a 3 menos c elevado a 2. Quanto que é o x agora? É menos 2, né? Como é negativo, bota dentro de parênteses. Mais o y é menos 1, bota dentro de parênteses de novo. Menos o c, que é 0. Então, sempre que for negativo, coloca dentro do parênteses, certo? Menos 2 elevado a 2 dá 4 positivo, né? Porque menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, e 2 vezes 2, 4. Aqui pode usar a regra do sinal, afinal é multiplicação, né? Mais menos 1 elevado a 3 dá menos 1, né? Porque fica menos, que continua dando menos, certo? E 0 elevado a 2 dá 0. Usando a regra de sinal aqui, a gente tem mais 4, menos 1, menos 0. Mais 4 menos 1 dá 3, o 0 não faz diferença, a gente tem que o resultado é 3, ok? A B, então, aqui está resolvida e a D também. Agora, a expressão numérica... Eita, que eu tô com expressão numérica na cabeça. Agora, a nossa expressão aqui tem como valores para o x é 5, para o y é 3 e para o c é menos 2, não é? Então, vai ficar 5 elevado a 2 mais 3 elevado a 3 menos o menos 2 elevado a 2. Repara que, como era negativo, botei do parênteses, né? Dentro do parênteses. 5 elevado a 2 dá 25, 3 elevado a 3 dá 27, menos copiei, e o menos 2 elevado a 2 dá mais 4. Então, faz o jogo de sinal aqui, né? Já resolvi esses dois primeiros aqui. 25 com 27 dá 52, com menos 4 dá 48, ok? O mesmo processo para a letra D. Tranquilo? A letra D deu um pouquinho maior, né? Porque o y era 10 e 10 elevado a 3 dá 1000, né? E aí deu um cara um pouquinho maior, mas nada muito longe do que a gente não consiga calcular, né? Aqui, olha só, deu que o x é 2 e o y é 7. O que está mudando é a expressão, né? Então, no lugar do x, a gente vai botar 2 e no lugar do y, 7. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2 mais 7 elevado a 2 mais... Repara que quando não tem nada entre os dois é multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 7, não 27, ok? Não cometa esse erro bobo. 2 elevado a 2 é 4, mais 7 elevado a 2, 49, e 2 vezes 7 dá 14. 4 mais 49 dá 53, mais 14, isso dá 67. Ok? Tranquilo isso? Na B, olha só, yx, de novo multiplicação, né? 7 vezes 2, menos o x, que é 2, menos o y, que é 7.
Repara que se um dos dois fosse negativo, tinha que botar dentro do parênteses para fazer o jogo de sinal. Então, aqui, 7 vezes 2 dá 14, menos 2, menos 7. 14 menos 2 é 12, menos 7 dá 5. Tranquilo? Aqui, 8 vezes o y, que é 7, sobre 2, mais o x, que é 2, mais o y, que é 7. 8 vezes 7 dá 56, sobre 2, mais 2, mais 7. 56 sobre 2 dá quanto? 28, né? Então, vamos já dividir para não levar uma fração até o final da expressão. Mais 2, mais 7. Como é tudo mais, vamos somar tudo de uma vez só. 28 com 2 dá 30, 30 com 7, 37. Ok? Aqui a gente já podia ter simplificado. O 8 com o 2 ficaria 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. Ok? Questão 3. Determine o valor de x sabendo que o x é essa expressão toda aqui, é o resultado dessa expressão toda aqui. E para isso a gente precisa saber o valor do b, do a e do c e do a de novo, ok? Repara que se eu sei o valor de b, é b em tudo, né? Tipo assim, se o valor do b é 5 aqui e 5 aqui. Não pode ser 5 aqui e 10 aqui, certo? Só se mudar a questão. Então aqui, a gente tem que a expressão é menos b, ou seja, vai ficar aqui menos 5, porque o b é 5, mais raiz quadrada. Repara que a primeira vez que a gente faz isso parece enorme, mas depois tu vai ver que é muito rápido. O b elevado a 2 vai ficar 5 elevado a 2, menos 4 vezes a vezes c. Então, o a é 1 e o c é 6, né? Tá aqui dizendo na letra A. Isso tudo sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, agora a gente vai resolver essa expressão. Menos 5 mais... Primeiro, eu tenho que resolver dentro dessa raiz, né? Afinal, não posso somar 5 com uma raiz quadrada. 5 elevado a 2 é 25. E essas multiplicações todas aqui, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, certo? Dividido por 2. Então, resolver sempre, resolve potência e multiplicação, ok? Menos 5 mais... Aqui dentro dessa raiz, 25 menos 24 dá 1. Quanto que é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1, certo? Sobre 2. Quanto que dá menos 5 mais 1? Menos 5 mais 1 dá menos 4. Sobre 2, quanto que é menos 4 dividido para 2? Isso dá menos 2, né? Jogo de sinal, negativo com positivo dá negativo, e 4 dividido por 2 dá 2. Só lembrando que esse cara aqui dá raiz de 1, que é 1, né? Só para lembrar. Letra D, né? De novo, eu botei a B e a C para baixo, e aí, quando eu boto para cá, fica só... Aqui tá uma do lado da outra, né? Tem que mudar isso, estou copiando essa estratégia da apostila. Vamos lá. Então, aqui o valor de x é menos 2, né? Porque o x era o resultado dessa expressão aqui. Agora, vamos descobrir na letra D quanto que vai dar. Menos b, ou seja, menos 7, mais raiz quadrada de b ao quadrado. Se quiser agilizar, quanto que é 7 ao quadrado? Afinal, é b ao quadrado, então é 7 ao quadrado, que dá 49. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10. Dividido por 2 vezes o a. Mas o a é 1, então 2 vezes o a dá 2, né? Afinal, 2 vezes 1 dá 2. Então, já resolvemos algumas coisas. Menos 7 mais raiz de 49 menos quanto? 4 vezes 1 vezes 10, que dá 40. Sobre 2. 49 menos 40, isso aqui vai dar menos 7 mais raiz de 9, né? Sobre 2. Quanto que é a raiz de 9? É 3, né? Então, menos 7 mais 3 sobre 2. Quanto que é menos 7 mais 3? Sinais diferentes, eu vou diminuir, né? Quem que é maior, o 7 ou o 3? É o 7, então resultado negativo. 7 menos 3, 4 sobre 2. E de novo deu menos 2, não é? Ok? Então, nosso x, nesse caso, também vale menos 2. Coincidência, ok? Não que sempre vai dar menos 2. Na letra B, mesmo passo a passo, a gente vai chegar em 1. Na letra E, mesmo passo a passo, a gente chega em menos 4. Na letra C, mesmo passo a passo, a gente chega em 3 quartos. Repara que nem sempre
vai dar um valor inteiro, né? E a letra F, que é o que mais nos interessa, que olha só, dentro da raiz deu menos 54. A gente tem como resolver isso nos reais? Não, né? Porque raiz quadrada de 1 radicando negativo não tem nos reais, né? Então a gente bota que a solução é vazia, né? Essa bolinha com risquinho significa vazio, né? Então a solução é vazia, certo? Questão 4. Escreva em linguagem algébrica as expressões abaixo e em seguida encontre o valor numérico em cada um dos casos. Então, primeiro eu vou escrever a expressão, né? Seguida dessa ordemzinha aqui, e depois eu vou substituir o x1 e depois o x2, certo? Então, eu vou calcular o valor dessa expressão quando x é 2 e depois quando x é 3. Então, aqui, o dobro desse número acrescido de 1. O que é o dobro desse número? Eu sei quem é esse número? Se eu não sei, eu vou chamar ele de x. O que é o dobro desse número? É 2 vezes x. Acrescido é mais. Mais quanto? 1. Então, nossa expressão é 2x mais 1. Então, primeiro caso, quando x é 2, tá? Então, no lugar do x, eu vou botar 2. Se o x for 2, a nossa expressão vai dar quanto? 2 vezes 2 mais 1, que dá igual a 4 mais 1, que dá 5. Se o x for 3, a gente vai ter 2 vezes 3 mais 1. Repara que eu só substituí o valor de x, né? O x1 e o nosso x2. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7, ok? Então, a gente vai fazer o mesmo passo a passo para as demais. Eu botei aqui em preto a expressão, né? E depois, em coloridinho, o valor de x1 e depois o valor de x2. Então, aqui, o triplo desse número. Triplo é 3 vezes, né? Se eu falar desse número, vai ser x, ou y, ou qualquer letra, ok? Menos 1. Então, 3x menos 1, certo? Aqui ainda botei o símbolozinho de multiplicação, né? Nas próximas eu acredito que não vou colocar, ok? Então, aqui vai ficar 3 vezes 4, né, que é o nosso x1, menos 1. 3 vezes 4 dá 12, menos 1 dá 11. Depois, quando x é 5, vai ficar 3 vezes 5 menos 1, que dá 15, menos 1, que dá 14. Ok? Então, vou comentar mais sobre a expressão e a substituição, acredito que seja simples, né? O quádruplo desse número. O quádruplo desse número é 4 vezes esse número, ou seja, 4 vezes x. Então, é só pegar aqui o x substituir por 2, que dá 8, e depois substituir por 3, que dá 12. Tranquilo, né? A metade desse número, o que é metade? Metade é dividir por 2, né? Como eu não sei quem é esse número, vai ficar x sobre 2. Ou, se quiser escrever dessa forma, pode ser x dividido por 2, ok? Então, se o x for 2, 2 dividido por 2 dá 1, né? E se o x for 5, 5 dividido por 2 a gente deixa em fração, ou se quiser deixar em decimal, né? Vai ter 2,5, ok? A terça parte desse número. Opa, é só a terça parte desse número, não a terça parte mais esse número. Vamos apagar esse aqui. Terça parte desse número. Sempre falar de parte é divisão, ok? Então, a terça parte é esse número dividido por 3, certo? Então, aqui, se o x for 4, 4 sobre 3 fica 4 terços, né? A gente não perde tempo dividindo, porque isso vai dar uma dízima periódica. E se o x for 3, vai ficar 3 dividido por 3, que dá 1. Tranquilo? O dobro da soma desse número com 9. Então, olha só, a gente tem a soma desse número com 9, né? Que é x mais 9. Só que a gente quer o dobro disso. Então, 2 vezes entre parênteses, né? Porque a gente está multiplicando o resultado dessa soma, ok? Tem que tomar esse cuidado aí. Sempre que pede o dobro de alguma coisa que seja uma soma, uma subtração, que tenha mais do que um termo, tem que botar entre parênteses. Então, vai ficar 2 vezes x mais 9, certo? Se o x for 6, aqui dentro vai dar 15, 15 vezes 2, 30, né? Primeiro resolve o que tem dentro de parênteses. Se o x for 5, 5 mais 9, 14, 14 vezes 2, 28. Esse número acrescido de 8, acrescido é mais, né? Então, vai ficar x mais 8, né? Esse número acrescido de 8. Se o x for 8, vai ficar 8 mais 8, que dá 16. E se o x for 7, 7 mais 8, 15. Ok? Então, tem algumas palavrinhas que a gente tem que gravar o que elas representam na matemática, né?
a soma do dobro desse número com 9. Repara que agora eu não quero o dobro da soma, né? Eu quero só a soma do dobro desse número. Então, aqui, o dobro desse número somado com 9. Então, 2x mais 9. Se o x for 2, vai ficar 2 vezes 2 mais 9, que dá 4 mais 9, que dá 13. Se o x for 3, vai ficar 2 vezes 3 mais 9, que dá 6 mais 9, que resulta em 15, ok? 3 a menos do que esse número. Então, eu vou tirar 3 desse número, né? Então, vai ficar x menos 3. Então, se o x for 8, é 8 menos 3, que dá 5. E se o x for 2, vai ficar 2 menos 3, que dá menos 1. Certo? 3 a menos que o cubo desse número. O que é o cubo de um número? É esse número elevado a 3, né? Terceira potência. Sempre que falar de cubo, tem que lembrar, né? Do expoente 3, né? De elevar a 3. Então, vai ficar x elevado a 3 menos 3, ok? Se o x for 0, vai ficar 0 elevado a 3 menos 3, que dá menos 3. Se o x for 1, vai ficar 1 elevado a 3 menos 3, que dá 1 menos 3, que dá menos 2. A soma desse número com 8, ou seja, x mais 8, né? Se o x for 2, dá 2 mais 8, que dá 10. E se o x for 3, dá 3 mais 8, que dá 11, né? Lembrando que esses valores aqui são os valores para x, né? Como se fosse letra A e letra B, certo? A diferença entre esse número e 5. Então, esse número é x, diferença remete a menos, ok? Então, x menos 5. Então, vai ficar 4 menos 5, que dá menos 1, e 3 menos 5, que dá menos 2, certo? A diferença entre o quadrado de um número e a metade dele, certo? Diferença entre o quadrado de um número e a metade dele. Quadrado é elevado a 2, expoente 2. Então, é x elevado a 2 menos a metade dele é x sobre 2, né? Então, essa daqui é a nossa expressão, ok? Se o x for 0, né? Vai ficar 0 elevado a 2 menos 0 dividido para 2. Isso dá 0, obviamente, né? Se o x for 3, a gente tem 3 elevado a 2 menos 3 sobre 2. E aí a gente não consegue escapar de uma fração, certo? E isso aqui vai dar 15 sobre 2. Se quiser deixar na forma decimal, isso dá 7,5, ok? Por último, a metade da soma desse número com 5. Então, eu quero a soma desse número com 5, só que isso dividido por 2, certo? Então, aqui fica x mais 5 sobre 2, né? Essa é a nossa expressão. Se o x for 2, a gente tem 2 mais 5 sobre 2, que dá 7 sobre 2. Se quiser deixar na forma decimal, 3,5. Lembrando que sempre que puder deixar na forma de fração, deixa na forma de fração, certo? Ela é muito mais útil para a gente. Se o x for 5, vai ficar 5 mais 5 sobre 2, que dá 10 sobre 2, que resulta em 5, certo? Então, a parte de expressão numérica tu vai pegar o valor da letra e substituir nela, né? No caso, na nossa variável, né? A gente tem o costume de chamar de letra para ser mais fácil de gravar, mas a gente chama de variável na matemática, certo? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.